Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o meu pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou no 12º episódio do podcast Conversa com o meu pastor, comigo, Hirata Abe, direto de Roca Salles. Falo com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Esse episódio foi gravado no dia 12 de julho de 2024 e explorei ainda o conhecimento do pastor Anderson, que é doutor em hermenêutica bíblica. Por isso, sabe muito bem analisar teologicamente a série The Chosen. Você pode se surpreender com essa análise. A intenção é despertar a todos para a saúde da fé, sempre. O Evangelho tem poder de curar, por isso esse podcast existe. O diagnóstico da doença da fé no Brasil foi feita, e se isso lhe diz respeito pessoalmente, venha e ouça, e que comece ou continue a cura. Dois inteligentes. Então tudo começa aí, o processo de patologização começa desse encontro e desencontro de dois inteligentes. O pastor sempre falou que a doença está na interação, seja Exatamente. o eu, tu, seja qual for o tu, seja pessoa, instituição, seja livro, seja filme, etc, né? E sempre estão interagindo com alguma coisa, com alguém, né? Seja concreto ou abstrato, né? Sim. Mas assim, as perguntas são simples, né? Por exemplo, para quem tem a fé, engajamento, está engajado na fé cristã, a possibilidade de desenvolver, existe o risco de desenvolver uma depressão. Bem, aí eu expliquei sobre isso. Se existe uma relação de causa e efeito entre a ausência de fé, início e a estruturação de um processo depressivo, eu fiz as perguntas assim, sabe? Sim. Por quê? Porque as pessoas estão tentando agora dissociar a depressão da fé. E dizer assim, olha, não tem nada a ver, uma pessoa que tem fé pode muito bem ter depressão. Eu penso assim, vai ter alguma coisa de errado na compreensão sobre a natureza da fé dessa pessoa, porque a depressão, ela é, na verdade, um fenômeno que causa uma certa deformidade no processo de interpretação do indivíduo acerca do mundo, acerca do presente e do futuro, acerca das pessoas com as quais ela interage. Como assim? Não. Como isso aí não está ligado à fé? Como é que isso aí não está ligado à fé? Lógico que está. Baseado nisso, todo mundo tem que ver o primeiro episódio do podcast que ele ver, que o pastor fala exatamente. Eu vi, sem brincadeira, eu vi 7 vezes aquele episódio. Porque aquilo lá é sensacional, pastor. O pastor fala exatamente isso. O que é a fé? O pastor faz a diferenciação de uma coisa com outra. As pessoas na igreja têm que entender que o que está lá, o que está sendo pregado, não tem a natureza da fé. Não tem nada a ver. É isso aí. E aí eu faço a diferença entre uma fé que pode produzir a doença e uma fé que pode curar a fé que produz a doença. Por exemplo, quando a pessoa acredita que ela pode, em algum momento, ela pode desistir de tudo. Isso é uma fé negativa. Sim. Essa é uma fé que adoece.
E qual é a fé que adoece? Essa fé que adoece. É a fé que foi ensinada pela fé cristã. Fé evangélica. A fé exatamente. Então, existe duas esperanças. Uma esperança que quer matar e uma esperança que quer matar aquela que, esperança que quer matar. Me desculpa pra quem tá Entendeu? ouvindo, mas desculpa agora pra quem tá ouvindo, se é da igreja evangélica ou cristã ou católica. Mas uma coisa que eu entendi, que eu elaborei, foi o seguinte: se não for a interpretação certa, correta da Bíblia, e não entender o que que é de fato fé cristã, todas as outras doutrinas e todos os seus outros tipos de fé têm prazo de validade, pastor. É isso aí. E ela não vai adiantar pra gente no dia mal. Eu experimentei isso É na, isso aí. eu experimentei isso É na isso aí. pele, o pastor sabe disso. É isso aí, cara. É isso aí, você entendeu certinho. No dia mal, se a gente não tem a compreensão correta da fé cristã, a gente desce o escorregador que não tem fim. E é o escorregador que vai entrando cada vez mais para dentro do abismo. Exatamente, exatamente, porque vão falhando, não faz sentido pra gente. Sim, é isso aí mesmo. E assim, eu penso que esse, quer dizer, esse vai ser um podcast que vai ser ouvido, espero que seja bem ouvido por muitas pessoas. E espero que ele produza eh, o Um efeito, né, efeito. em pessoas que de fato precisam, né? Precisam da cura. Eu falei assim, olha, a fé cristã não trabalha com o pressuposto de tratamento, não. Ela trabalha com o pressuposto do Tá curado. fato que acontece e pronto. Tá consumado. Aconteceu, tá consumado. Acabou. Tá curado. Não tem estranho, olha, pode ser que volte depois. Aí você volta aqui que a gente vê o que a gente faz. Não existe isso. Não. Tetelestai. Tá consumado. Acabou. Esse é o problema que não volta mais. Jesus diz, olha, para os demônios, olha, sai e nunca mais volta. Pronto, acabou. Por falar, Essa é uma ordem, né? uma boa deixa pra eu te fazer aquela pergunta lá do The Chosen lá, pastor. Ah, sim, pode fazer, Aguila, Aque- pode fazer. aquela conversa dele de Jesus com o Tiaguinho lá que era manco. Por que que tu não me curastes? Aí o Jesus lá do The Chosen dá uma explicação. Eu não sei, pastor, eu não entendo. Sabe por quê? No ministério de Jesus, como o pastor sempre descreveu Jesus, ele era totalmente saúde. Ele era exatamente o ser mais saudável, né? Então quer dizer, quem não chegasse perto dele pedindo a cura, ele não ia negar a cura. Não tem como. Não é isso mesmo? Só que aquela explicação lá, como é que é? Sim, aquela interpretação que o autor do The Chosen faz, ele está, na verdade, tentando esticar uma história. Ele está tentando rechear da vida, espécie de. Ele está fazendo uma novela. Ele está fazendo uma novela. Então, aí tem que rechear, né? Rechear, tem que colocar coisas que a imaginação produz, Sim, sim. etc. Mas aquela interpretação, realmente, a interpretação não, aquela cena é uma cena complicada, porque ali se, é, ali se instaura uma pergunta sobre é, o sentido da aproximação do ser humano, da pessoa humana com Deus, Exatamente. que é sempre uma aproximação de alguém que tem um déficit ontológico, e esse déficit ontológico, ele é constitutivo. Aham. Ele é constitutivo. Ele faz parte Aham. da minha vida. Não tem como viver sem ele. Então, ele é quase que, eu não queria colocar essa expressão para não dar força negativa para o fenômeno, mas ele é quase que vitalício. Ele Entendi. é quase vitalício. Então, para quem se sente incomodado pelo sofrimento ou pelo mal que causa um sofrimento, no caso dele a doença, na doença não, é uma deficiência física, né, que causa a doença. A doença, na verdade, é o sofrimento, é o patos, é a inadequação social. Quer dizer, um manco nunca vai ser aceito socialmente, um manco sempre vai ser rechaçado, vai ser objeto de bullying, um manco dificilmente vai casar com uma mulher que sonha, que
Por quê? Porque a mulher sempre vai olhar com ele com preconceito. O manco sempre vai ter aquele que tem menos possibilidade do que um normal. Então, um manco é alguém que está mais ou menos à margem de um processo social. Sim. E eu acho que nessa condição é inevitável que o sofrimento se desenvolva. O sofrimento está associado com o processo de. Com o sofrimento associado à raiz do problema, que é a deficiência física que ele tem. Então, quando ele chega e apresenta a sua vontade de cura, a vontade de ser curado por Jesus, ele diz: mas o Senhor curou tantos outros, o Senhor curou todo mundo, o Senhor também não pode me curar. Aí Jesus dá uma explicação teológica para justificar o fato de que ele não tinha a intenção de curar o Tiago. Então, isso é uma coisa assim que gera uma perplexidade, né? Porque Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ali há um roteiro que é dado, um roteiro messiânico que é dado, é, em que os enfermos, os cegos, os doentes, todos eles se tornam objeto da preferência terapêutica de Deus, Aham, que agora atua através do Messias, aham. né? Então atua através do Filho, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu vou te dizer uma coisa, aquela interpretação que o The Chosen dá ali é uma interpretação que ela ela dá intenção, do jeito que ela é posta, ela produz uma tensão entre a versão do The Chosen e a versão do evangélico, do evangélico sem ser lido pelo The Chosen. Sim. Eu sempre comento com as pessoas aqui, eu não sei até que ponto The Chosen comunica a fé cristã. Ah, Ele comunica corretamente a fé cristã, ele interpreta corretamente a fé cristã. Eu não sei, porque ali eu não sei a capacidade, eh, até que ponto o autor tem capacidade de enxergar com clareza, ou se ele humaniza muito, ou se ele. Aí Jesus diz: olha, porque eh, a finalidade é a seguinte: quando você curar sendo enfermo, o seu ato de cura vai causar mais impacto nas claro. pessoas do que você não sendo enfermo, Sim. você não sendo deficiente. Aí eu falei assim, mas o impacto é positivo ou negativo? Pois é, ele sendo um dos apóstolos que dava para sair para uma missão, claro que ele precisava mostrar a cura dele. Cadê a cura dele? Sim. E outra coisa aí é que vai causar estranheza por parte da multidão que estiver participando ou passiva ou ativamente do processo de cura realizada pelo Messias. Vai haver um estranhamento, porque se eu tenho à minha disposição um poder que pode alcançar todos os doentes, por que ele não pode me alcançar também? E qual é o Simples assim. problema? Por que essa interpretação tem que ser produzida? Sim. Por que eu tenho que entender que produzir um fomento de compreensão e interpretação nas pessoas, em que questões relativas à ação da providência possa ser colocada sob é, o debate. O debate entre Desnecessário. os entendidos da religião, Sim. entre os estudiosos da religião. Não, aí um dá explicação, não, é porque isso. Aí o outro vem e dá uma outra explicação. Mas para aí, qual é o problema dele ser curado e depois realizar a cura? Qual é o problema? Pois é. Não faz sentido. E outra coisa também, por que que aquela explicação, olha, eu vou te deixar enfermo,
ela sugere que outros que detiveram o mesmo poder para curar, outros dos apóstolos, eles podem curar e não serem curadas pelo mesmo poder. Sim. Ou seja, a providência corta para o lado de lá, mas não corta para o lado de cá. A providência comunica graça bondosa de Deus em curar o enfermo do lado de lá, mas priva-o de cá de experimentar mesmo, ter a mesma experiência. Então, o mais importante quando se cura uma pessoa, o corpo da pessoa, não é a cura do corpo pelo corpo, Sistema de crença. é atingir exatamente isso aí. O que tipo de crença se estruturou na sua mente, no seu sistema de crença, e que precisa ser curado agora, precisa ser retirado, né, com essa, né, ação da providência realizando a cura da pessoa, Sim. no coxo, no deficiente físico. Então, aquela explicação que o filme dá é uma explicação teológica, né, uma explicação de quem estava enviesado pela, eu diria, uma espécie de teologia da comodidade. A providência, ela também, ela produz uma teologia da comodidade. O que é a teologia da comodidade? Olha, eu estou doente, eu trabalho para o reino de Deus, eu realizo curas em nome desse reino, mas eu não fui ainda aquinhoado por nenhum benefício que possa alcançar a dimensão física, corpórea, né? Eu não fui ainda aquinhoado por nenhum benefício nesse reino. Então, é complicado porque isso gera uma aporia, isso gera uma pergunta que sai sem a possibilidade de ter uma resposta que a contrarie positivamente, Sim. né? Sim. Não, Deus pode Entendi. curar. Deus pode curar, por que que ele não me cura? Claro. Não, porque ele quer te usar na condição de doente para causar mais impacto social. Olha, isso é desconvincente. Isso é um argumento, Não faz sentido para mim. é um argumento de igreja evangélica, ou de igreja evangélica é, tradicional. Isso que eu ia dizer, porque o diretor é da Batista Tradicional. Pois é, então, eles tenham a compreensão teológica deles das escrituras e da ação da providência e colocam isso no filme. Isso é desonesto. Isso altera, você entendeu? Altera a gramática do evangelho. Ah, não, pastor. Porque o evangélico ele chega, e mesmo quem não quer ser curado, é curado. O evangelho traz vida, onde existe a presença da morte, né? Deus, ele traz uma realidade onde as pessoas, quando são tocadas por ele, elas não precisam nem pedir, elas serão tocadas, como foi aquela mulher que tinha sangria. Sim. Sim. Ela tocou, ela não pediu, e ela tocou e foi curada. Houve no Atos dos Apóstolos situações em que pessoas tocaram em indumentárias usadas pelo apóstolo Paulo, A sombra dele e passou depois, lá em cima dos doentes. exato, a sombra dele, quer dizer, essa é a presença do reino, a presença do reino. Eu sou curado por isso, eu sou curado porque é o reino que está produzindo. O reino está tirando o reinado da doença, o reino de Deus está tirando o reinado da doença. Olha só. Exatamente. Não é? Então, à medida que ele vai avançando, o reinado da doença vai diminuindo, vai sendo apequenado. E a promessa é, um dia, toda lágrima, a lágrima é o sofrimento que está associado à nossa doença, à nossa Aham. condição doente. Aham. Então, essa é uma promessa escatológica, né? Feita pela Bíblia. Então, toda lágrima será enxugada, toda lágrima, ou seja, não há nenhuma enfermidade que é usada como arma, como instrumento do reino da doença contra o ser humano,
que não seja solapada, que não seja destruída. Não há uma. Então, aí nós estamos lutando dessa forma, estamos lutando contra um reino de morte, um reino de doença, um reino em que a esperança não permanece vitalizada, ela não é, nem a fé, nem nada. Uhum. Quer dizer, é o reino das trevas, é o reino da escuridão, é o reino da morte, é o Sim. reino da doença, e etc. Né? O reino de Deus é o reino do contraste. Ele chega silenciosamente e vai desestruturando o reinado da morte, da doença e etc. Ele vai desestruturando. Ele vai cortando é, a realidade em duas possibilidades: a de permanecer doente, se não for tocado pelo reino, e a de ser doente ou de ser curado, mesmo quando não se deseja a cura, e Sim. quando não se pede a cura. Não se pede a cura, mas se deseja ela. Sim. Que era o caso do Tiago. Ele desejava a cura, e daqui a pouco ele pediu também. E aí Jesus se recusa. Mas a recusa de Jesus, na verdade, é um pretexto, na verdade, é uma interpretação teológica que as igrejas tradicionais criaram para justificar o fato de que o poder que havia na igreja e nos apóstolos da idade, no início da comunidade primitiva, está completamente ausente nos dias de hoje. Então, eles criaram essa interpretação Sim. para justificar o fato de que hoje o poder não está presente. Sim. Deus tem os critérios dele de não curar. Exato. Então, na verdade, o que Deus quer, na verdade, é fazer curar pessoas doentes através de pessoas não doentes, de medicinas tradicionais. E, enfim, Sim. essa é a mensagem do Evangelho. Pois é, não é mesmo? Os tradicionais, sim, para mim, não. As pessoas tomaram aquilo como verdade, como de que Jesus fez aquilo. Então muita gente fala assim: ah, hoje eu entendo por que que Jesus não me curou. Hoje eu entendo por que. Sim. Entendeu? Ah, que bom que eu vi aquilo. Porque hoje eu entendo por que. As pessoas, elas perdem a vontade de ir atrás da cura. Elas desistem da cura. Olha, isso é uma tese liberal. Não tinha pensado nisso, não. É verdade. Isso é uma tese liberal. Isso é verdade, pastor. Uma tese, assim, olha, É que aceite a sua condição, aceite a sua condição, não há o que mudar. o poder de Deus não age hoje mais. Deus não dá pra curar mais hoje. Quer dizer, alguns sim, outros não. Né? Então, aceite você como fazendo parte do contingente que Deus não quer curar. Isso aí seria muito bom para os homossexuais. Porque essas igrejas de preto que estão surgindo aí, elas estão trabalhando a casa, Family Church, estão trabalhando com essa tese agora, de que você vem do jeito que você está, você não precisa mudar para estar aqui no nosso espaço. Venha do jeito que você está. Deus não. Você não precisa se curar por estar aqui. A gente te aceita, a gente te ama. Mentira. Ninguém ama mais do que a Deus. E, no entanto, Deus diz: olha, ou você se santifique, ou não há promessa de relação com Deus. Porque se diz lá, Jesus diz: olha, bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Não há promessa de reencontro e de relação com Deus para quem viveu a vida suja. Aí fala assim: não, não, mas ele não viveu a prática do homossexualismo. Eu não sei. Alguém fala assim: não, ele só teve o desejo. Será? Será? Será que em algum momento ele não praticou uma masturbaçãozinha pensando no amiguinho, a menina pensando na amiguinha? Será que não? E se ele fez isso, será que ele vai ter coragem de compartilhar? Não, ó, eu tenho uma prática, eu não faço carne na carne, mas na mente, na imaginação, eu desejo, eu realizo meu desejo na masturbação, etc. Aí fala assim: meu, você não faz o pecado assim, ó, no tete a tete, no corpo a corpo. Mas, por outro lado, tem uma coisa que te condena, né, cara? Uma coisa que te condena, não. Uma coisa, é uma coisa que está contra você, uma seta que está contra você. Você é,
não consegue viver em paz com desejos que te colocam contra a ética do reino. Sim. Esse desejo que você está te coloca contra a ética do reino. Me explica como é que você, vivendo em conflito com o reino de Deus, consegue viver a paz, usufruindo a paz aqui na vida. Porque o pastor ensina assim, a cura ela vem, uma cura instantânea, de fato, uma cura via o poder de Deus, mas ela vem também de a no caminhar na fé cristã, baseado nos valores Pode do vir. reino. Sim, Essa é a cura, de sim. fato. Mas aí tem que ter um processo de acompanhamento para esse que tá enfermo. Por exemplo, no aconselhamento terapêutico. Alguém, do nada não vai acontecer. Se eu falar assim, se eu não falar, Deus me cura, ele não vai parar para me curar. Aquele homem que estava lá esperando ser jogado lá naquele tanque No que tanque de mexia, que o Bethesda. anjo mexia, ele estava lá, mas ele estava lá esperando, mas a cura não aconteceu, passaram-se anos e anos e anos e anos e anos, e ele não era curado. Até que Jesus chega lá e fala, o que queres que eu te faça? Eu quero que o Senhor me cure. Ah, agora você pediu, agora eu vou te curar, ué. Agora nós não temos Jesus circulando entre nós, então peça a Deus. Eu Sim, quero a cura. sim, Peça hoje. Se a cura vier, bem. Se não vier, peça amanhã. Se ela não vier amanhã, peça depois da manhã. E vai pedindo até ela chegar. Vai jejuando, vai pedindo, vai clamando, até que ela vai chegar. Um dia, um anjo de Deus vai trazê-la e vai entregar ela para você. Isso vai acontecer. E se não for por essa via, vai ser pela via do tratamento com conselheiros, sim. você entendendo como é que o processo das doenças se instalou e como é que ele pode ser desinstalado. E é isso aí. Agora a gente não pode ficar apático, quieto, esperando um maná que não é mais promessa para nós, o maná cair do céu. Aham, Isso não é mais para eles. aham. Para nós, não. Agora é o seguinte, é, orem, pedi, pedi, desse-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Isso é para nós agora, o cristão. Agora a gente não espera o maná cair do céu. Aham, aham. A gente se movimenta em direção a Deus, pela fé. Eu acho que isso aí é o que faz sentido hoje quando se pensa em fé. Acho que o The Chosen, ele pode estar atrapalhando a compreensão da fé cristã com esse tipo de interpretação que ele coloca dentro da narrativa do filme. Essa foi a pior, a interpretação mais complicada que o pastor viu lá, ou o pastor lembra de outra? Porque eu vi só a terceira temporada, né? Ah, o pastor não viu a primeira e a segunda. Não li nem a primeira nem a segunda. Eu preciso ver tudo O pastor de novo. precisa ver tudo lá. É, Que tem coisas para complicadas lá. saber exatamente o que eles estão alterando, né? Da mensagem cristã, mensagem da fé cristã. O pastor acha que os Dez Mandamentos é melhor. O texto deles é melhor. Nossa, muito melhor. E outra coisa, eu sei que a Universal está por trás de algumas Sim, interpretações que o que acontecem. impressiona, né? Eu, Porque sim, eu sei. Agora, apesar disso, é fabuloso aquilo lá. Fabuloso. Aquilo lá é a melhor coisa que já aconteceu em termos de televisão, de novela. eu Não tem preciso ver nada isso. melhor que isso. Eu preciso ver isso. Porque eu achava que era Smallville. É, passou esse momento. Eu achava que era, Passou esse eu momento. achava que era The Suits. Pois é, passou tudo. A novela, assim, eu tenho uma necessidade de ver essa novela todo dia. Mas o pastor viu Todo tudo? dia. Conseguiu? No jogo, Pastor conseguiu ver tudo? eu acho que eu vi já uns 85%. Ah, então. Alguns capítulos eu tive que sair de casa, aí eu deixei. Eu estava assistindo e parei e deixei, né? Entendi. Porque não é gravado, a gente pode voltar, nada disso, não. É tipo assim, vai correndo, vai correndo. Vai passando, não tem jeito de voltar depois. Ué, onde que o pastor acessa? Qual plataforma? O Samsung? Samsung, Ah, entendi. Aí fica rodando o dia inteiro assim. o dia inteiro rodando. Ele roda o dia inteiro, ele não volta. Não é igual você Ai, vê um canal no YouTube, você, entendi. entendeu? Você tá vendo, aí você interessou por uma parte, você volta.
Você não está interessado, você avança. Na novela não tem esse dispositivo. Você vai avançar um pouco para frente, ou voltar uma coisa para trás. Não tem esse dispositivo. Então, quando você perde, perdeu. Já era. Aí tem que esperar passar tudo de novo, Mas chegar até lá. pastor, o que te encantou nos 10 mandamentos, pastor? Ah, sabe qual que é a afirmação mais importante que... Há várias, mas a mais importante de todas. Apesar de Deus não ter corpo, apesar dele não ter uma expressão objetiva, concreta, real, que a gente possa tangenciar, ele está aí o tempo todo. Se você ajoelha e ora, ele responde. Sensacional. É, Ele falou assim, olha, ele está aí, ele está aí. E aí, de repente, as pessoas começam a passar a novela e as pessoas começam a orar a rir. E esse Deus que está aí, no invisível, ele começa a se manifestar através dos fatos que vão acontecendo. A linguagem dos fatos vai comunicando a existência desse Deus. isso na Desse novela Deus aparece. silencioso. Desse Deus silencioso, que age na sua atuação invisível. Na sua descrição. A invisibilidade de Deus não pressupõe letargia. Então, ele está atuando. E como é bom a gente saber que ele está aqui agora, se eu ajoelhar, Sim, agora aqui, para sim, orar. sim. Eu vou estar próximo dele, ele próximo de mim. Isso é maravilhoso. E o que eu pedi para ele não vai ser uma coisa assim, que ele vai ficar mais ou menos atento, depois ele volta a falar comigo. Não, não. É aquilo que eu falei naquela hora, ele atentou, ele prestou atenção, não só no que eu falei de boca, mas no que havia no meu coração enquanto eu falei. Naquilo que o pastor não conseguia exprimir com palavras, os gemidos. Exatamente. Por isso que a Como diz tradição, o apóstolo, né? por isso que a tradição cristã fala, fecha a porta, porque ele tá atento, fecha a porta, porque ele tá É. totalmente atento. Então você tem que também estar focado no negócio. Sei. A gente fica pensando, né? Aí os egípcios vão lá para o templo da novela, o templo lá onde tinha os deuses, né? E eles começam a falar com cada deus lá, é todo boneco, né? Boneco de cera e tal. E começa a conversar com eles. Eles falam e os deuses não conhecem. Pastor dá risada, né? Eles falam com os deuses não vai para, ô, protege a gente, um mói ali. Ô, protege esse cara, protege o Felipe. Aí depois, então, o Felipe morreu. Mas eu pedi pro cara proteger ele, não, mas morreu. Aí o cara olha pro fato e fala assim, sabe da coisa? Esse Deus é um Deus de merda, isso não protege ninguém, não. Nem existe essa porra. É desse jeito. Ah, gostei, Agora, gostei. agora o Deus dos hebreus, não. Ninguém tá vendo. Aí fala assim, Deus, não deixa o fulano morrer, não. Tuf, ele cai da corda que estava sendo enforcado, é salvo, inexplicavelmente. Ai, 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 ai. É isso aí, né? Então, essa é uma tese, uma afirmação do filme que Sensacional, me sensacional isso. ajudou, me ajudou. Eu comecei a me alimentar dessas coisas também. Entendeu? Comecei a me alimentar. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho vivido muito só. E às vezes, na solidão, é, a gente sofre, a gente deixa a, a, a psicologia do sofrimento interferir diretamente em alguns postulados que são postulados fundamentais da fé. Sim. E um deles é esse. Yahvé significa estou aí, estou aí. O que significa estar aí? Significa estar aí. Estou aí significa estou aí. É? Olha, o senhor está aqui? Tá? Tira a prova. Ajoelha aí, fala alguma coisa. Você vai ver que eu estou aqui, que eu sou vivo, eu sou um Deus. Que eu estou no céu. Estou distante daí, mas eu estou aí. Sim, graças a Estou Deus. atento no Senhor. Fala, o que você quer? Eu quero um pão. Então pode ter certeza que Deus não vai te dar pedra. Peça o pão que Ele vai te dar pão. Você está com fome de peixe? Tá? Peça, então pode pedir peixe.
Ele não vai te dar serpente no lugar de peixe, nem escorpião. Peça o peixe. Sim. Então é isso aí, não tenham medo de Deus. Essa é a tese do Novo Testamento. Não tenham medo de Deus, medo ruim de Deus. Não tenham medo ruim da vontade de Deus. Esse é o nosso medo, da vontade de Deus. Porque tem gente que tem medo da vontade de Deus e aí eles se tornam paranoicos, eles começam a desconfiar tanto de Deus que eles ganham a desconfiança da vida e passam a entender que a qualquer instante, qualquer coisa da vida pode acabar com eles, pode finalizá-los. No ringue em que as competências da vontade de Deus e das minhas necessidades possam colidir e a de Deus ganha e a minha fica lá, ó, derrubada no ringue. Então é uma tese interessante, não tenham medo da vontade de Deus. Por Paulo mudar a cabeça, a mente dos cristãos de Roma, ele diz, olha, e renoveis, e vos renoveis pela transformação, não, e vos transformeis pela renovação da vossa mente, Aham. para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele coloca nessa descrição, nessa tríade, para mostrar que nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não precisa ter medo da vontade de Deus. Mas a gente vive com medo da vontade de Deus. Vive. E aí, essa vida com medo da vontade de Deus produz doença na fé. É, por- Produz doença. é porque o que a gente quer, as nossas expectativas, até isso a sociedade adoeceu, né, pastor? Porque o nosso desejo, é um desejo egoísta de sucesso, de progresso e, quer dizer, as pessoas precisam entender que os processos civilizatórios, os valores da sociedade, eu tava lendo, eu tava ouvindo o pastor falando esses dias, nos episódios. Nós vivemos uma sociedade doente, que produz pessoas doentes. Sendo assim, o que está adoecido lá na sociedade? O que tem de problema na sociedade? Precisa de um especialista, de um mestre para ir lá e fazer a leitura e falar, ó, aqui o processo que adoece. Vocês precisam abrir mão disso aqui. Vocês precisam abrir mão disso aqui porque a fé cristã aponta para outro lado. É isso aí. Quando eu escuto uma reflexão como essa, eu tenho aquela sensação. Quem senta na frente do médico, escuta um diagnóstico e fica ali assim, sentado olhando, e agora? Só que o médico, quando ele faz um diagnóstico, ele está ali com um objetivo. Ele quer propor uma cura. A pregação do evangelho, ela tem esse objetivo. A gente está aqui fazendo um diagnóstico de uma cultura e dos efeitos dessas transformações culturais na consciência de cada um de nós. Talvez a gente não tenha o poder aqui com esse podcast de curar o mundo, de curar essa cultura toda, né? Mas o evangelho, ele é poder de Deus para salvar, para curar aquela pessoa que crê. Eu espero que quem está nos ouvindo, ainda que sinta o peso, às vezes, desse diagnóstico, acredite que existe uma cura, que nós queremos torná-la clara para que você creia. E a partir disso experimente esse processo de caminhar na direção da saúde. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify, Deezer.